Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, voltando a conversar com o prefeito Marcelo Beltrão, prefeito do município de Jequiá da Praia e presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Prefeito, nós falávamos sobre Cone Sul, ou pelo menos eu deixava claro do que a gente ia discutir. O que vem a ser o Cone Sul e de que maneira os munícipes desses entes que estão associados ao Cone Sul podem sair ganhando? O Cone Sul é um consórcio, e ele vem sendo discutido desde novembro do ano passado. Assim que se iniciou, que se finalizou o pleito eleitoral, a gente, logicamente com os gestores já eleitos, findado já o pleito eleitoral, nós começamos a fazer uma movimentação dos municípios da região sul do estado, onde eu tenho o orgulho de ser gestor lá no município de Jequiá da Praia. Procuramos os municípios circunvizinhos com essa ideia de formação de consórcios municipais. Então, é um trabalho muito sério e que dá trabalho, convencer os gestores de se unir em torno de uma só proposta, né? O consórcio, inicialmente, ele foi pensado para atender a área de saúde, de servir de para-choque a nossa região, de resolver os problemas da região sul do estado, de Alagoas, lá na região, fazer com que os serviços de baixa e média complexidade não venham a afogar, a estrangular o HGE, não venha para a capital e que a gente consiga resolver esses problemas, dando um maior conforto e uma comodidade à nossa população. Então, a ideia inicial foi o atendimento à saúde em baixa e média complexidade. Vocês devem consorciar o quê? Unidades de pronto atendimento, pequenas unidades hospitalares, unidades hospitalares médias. Isso deve estar concentrado em determinado município do Cone Sul. Como é que está sendo essa discussão? A ideia é aproveitar o que já tem em cada município e levar, incrementar e organizar serviços que ainda, ou de forma precária, ou de uma forma muito cara, ou que não tenha dentro dessa região, que a gente ordene ela, otimize e tenha a plena convicção e a certeza de que a população vai ser atendida. Não é você deslocar um cidadão de 20 ou 30 quilômetros e tendo a certeza que aquele serviço vai ser executado, é muito mais interessante do que você deslocar para a capital ou para um centro maior como Arapiraca e chega lá e não tem a certeza do atendimento. Então, esse ordenamento, essa organização é um dos conceitos da formação desses consórcios. Porque a ideia é que esses 11 municípios, são 11 municípios, você pega todo o litoral sul, pega o Baixo São Francisco até São Brás e vem até Campo Alegre. São 320 mil habitantes que farão parte desse consórcio. Então, a ideia é que as linhas fronteiriças, em alguns serviços comuns, ela seja retirada. Então, a ideia é como esse consórcio se transforme num grande município de 320 mil habitantes, que terá uma barganha maior para compras compartilhadas, terá uma barganha maior em outras ações, que posso citar aqui, a piscicultura, por exemplo. Nós temos o litoral sul de Jequiá até Piaçabuçu, na parte de litoral, ainda tem as Lagoas de Jequiá da Praia, você tem o São Francisco até São Brás, você tem um potencial muito forte de Junqueiro, de Teotônio, de Campo Alegre, para piscicultura em tanques-redes, em açudes, em barragens, e organizar esse setor produtivo, tanto a comercialização como o próprio beneficiamento desse pescado, agregando valor ao produto. Então, é um dos exemplos que a gente pode, regionalizando e fazendo uma gestão em forma de consórcio, que a gente pode alavancar a economia de uma região, a economia do estado de Alagoas também. Ou seja, uma expertise da iniciativa privada. Hoje se faz muito isso aí para compras das farmácias, os supermercados, as grandes redes, e que passa agora a colocar uma possibilidade não só de se gastar menos, ofertando mais à comunidade com a garantia de serviço por meio de uma gestão também pensada na iniciativa privada. Eu acho que será um grande case
de sucesso. Eu sou muito entusiasta dessa formação de consórcio. Tem outros cones por aí, né? Norte, Tomara, Centro-Oeste, Leste. O pessoal está se consorciando inicialmente para resolver um problema de resíduo sólido. A gente foi um pouco mais além. A gente quer consorciar na área de saúde, que é muito importante, é um gargalo muito grande nessa área. Nós iremos aí otimizar muitos recursos, principalmente na área de compra de medicamentos, e resolver problemas de baixa e média complexidade. A questão da piscicultura é muito interessante. O turismo, a regionalização do turismo naquela região é importantíssima de se tratar de uma forma profissional e de se poder ter uma equipe forte pensando para os 11 municípios. Então, essa ideia do Cone Sul, do consórcio, eu acredito que vai marcar essa nossa segunda gestão à frente do município de Jequié e a primeira gestão de outros gestores nos municípios. E acredito que vai servir de exemplo a nível nacional. No quesito turismo, a região tem absolutamente tudo. História, cultura, arquitetura, belezas naturais, o São Francisco de um lado, a Lagoa do outro. De tudo um pouco. Absolutamente tudo para ofertar. Nós temos Junqueiro, que é a terra da paixão, os Campo Alegre tem as suas notoriedades, Teotônio da mesma forma, Cururipe, se tem uma discussão que se o país foi descoberto lá ou se foi em Porto Seguro. Então, tem vários cases. Já tem 2 barras, né? Tem as 2 fazendas. Jequié sozinho só tem 2 barras. Mas só tem uma do lado, outra do outro, não tem nenhuma. Temos as falésias de Jequié. Nós temos as falésias também. Nós temos a Foz do Rio Jequié, que é um dos pontos turísticos mais belos, a exemplo do Gunga. Então, nós temos um potencial muito forte. E o governo do estado quer ser parceiro nesse sentido, já procuramos o governador, o governo federal, já procuramos o Ministério da Saúde, que deverá fazer ações diretas dentro do próprio consórcio. Aproveitamos a vinda aqui do secretário executivo do Ministério da Saúde, o doutor Elvésio. Aproveitamos semana passada a vinda do doutor Dorico, que foi um dos criadores do PSF a nível nacional. Nós já falamos com ele, já falamos com o ministro Alexandre. Então, nós temos um poder de barganha maior que podem alimentar esse consórcio e ter exemplos de sucesso, e acredito eu que vai favorecer muito a população desses municípios. Nós temos ações semelhantes em outros estados, onde um determinado grupo de municípios caminha nesse sentido? Temos alguns exemplos no Paraná, Minas Gerais já vem caminhando na frente, mas muito direcionados a alguns pontos. Eu não conheço um consórcio que tenha essa multidisciplinaridade. Então, quer dizer, a gente vai discutir educação, a gente vai discutir resíduo, a gente vai discutir... Tudo em bloco. Tudo em bloco. Tudo em Compras em bloco. Compras compartilhadas. Eu preciso, você precisa do mesmo produto. Se a gente comprar junto, a gente compra mais barato. Pode ter uma barganha maior. Essa é a ideia, é otimizar. Num momento de crise como esse, vem a calhar. E é isso que eu venho falando sempre na AMA. A crise existe, nós temos que enfrentá-la de cara, mas temos que criar uma agenda positiva, temos que criar soluções para dar um atendimento de qualidade à nossa população. Esse é o nosso dever de gestor, e foi para isso que a gente foi eleito. Tratar de um lado a crise, mas ao mesmo tempo fazer com que a população não seja penalizada. Prefeito Marcelo Beltrão, como envolver o cidadão nessa discussão? Muitas vezes quando a gente fala de sociedade, eu falo, mas a sociedade, como se não fizesse parte dela, como se a sociedade não fosse a sua esquina, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua própria cidade. Como envolver, como trazer esse cidadão a não sujar a rua? Na medida que você não suja, eu não gasto tanto com pessoas para limpar, eu não preciso estar recolhendo, a selecionar melhor o lixo, a dar uma contribuição maior, evitando que você tenha, por exemplo, focos de mosquito na sua casa, a gente já gasta menos dinheiro com pessoas que estariam em enfermidades por conta disso, a participar, por exemplo, de um processo onde o Brasil é visto com muito bons olhos internacionalmente, que é o processo da vacinação, a imunização. Na medida em que eu estou imunizado, eu não adoeço. Se eu não adoeço daquelas doenças que são evitáveis, o município não gasta com isso, vai poder investir em uma outra coisa, em educação, em uma outra área. Como é que a gente pode chamar esse cidadão a estar consociado ao Cone Sul? É muito importante a participação do cidadão. Ele tem que acreditar
nessa política de otimização, e eu acho que a participação é essencial. O acabar com a história que tudo tem que se colocar a culpa em terceiros, né? Que eu não tenho culpa, tem que fazer a sua parcela, né? Você tem que manter a sua casa livre de água empoçada, de juntar água para poder que o mosquito da dengue não se prolifere. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode sonegar o seu imposto, você não pode, então, ter que dar o seu exemplo. Então, dizia um provérbio chinês que dizia que se cada um limpar a frente da sua casa, a calçada da sua casa, no final das contas a rua vai estar toda limpa. Então, é não juntar o lixo. E se a população entender que isso é bom para todos, e às vezes, em muitos municípios, principalmente os menores, dificuldade de se desarmar um palanque é terrível. Então a mensagem que eu queria deixar é essa, que a política se passa, que tem que dar apoio ao gestor que ganhou as eleições com a maioria dos votos da vontade da população e que precisa acreditar naquele programa de governo, né? Acabar de se colocar a culpa em um ou em outro, e geralmente o prefeito, Elias, tem culpa de tudo. Se chove muito, se chove pouco. Se não chove. Se não chove, se falta energia, que é um problema sério que a gente tem nos municípios, e foi já tema de debate na AMA em 3 ou 4 sessões, junto com a Eletrobras. Precisamos melhorar muito a distribuição de energia, mas a culpa sempre o cidadão coloca no gestor municipal. Até para que os empreendimentos possam chegar até o município. Nessa região sul, que está previsto vários investimentos, né? Nós temos a previsão do EISA ser instalado lá no município de Cururipe, que vai ser bom para o estado todo de Alagoas, né? Que vai gerar serviços para todo o estado. E você falar de alimentação, têxtil, absolutamente. E vai gerar uma demanda muito grande para aquela região e para o estado de Alagoas como um todo. Você tem a possível implantação de hotéis 5 e 6 estrelas naquela região. Então, precisa se pensar também essa qualidade da energia. Muito obrigado, prefeito. Eu quero agradecer a audiência de todos, e o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, claro, contando sempre com você. Até lá.